Olá, pessoal. Falando aqui oscilações forçadas e ressonância. Então, no sistema de oscilações forçadas, vocês têm, diferente desse primeiro à esquerda, você vai ter uma frequência ômega que vai estar relacionada a algum esforço, alguma força externa aqui, indicada por esse movimento das mãos. Então, você tem de um movimento livre que tem um harmônico simples aqui indicado, baseado em cada mola para um movimento determinado por essa força externa. Então, essa força externa está aqui indicada por Ft, você tem a mola K, e acontece que você vai ter um, um sistema regido, né, pela essa força, pela frequência externa. Ele teria uma frequência natural e vai ter uma frequência externa. Então, a frequência natural vai ser a ômega ao quadrado, que é K sobre M, lembrando que K é a constante da mola, e o gama, que é o B sobre M. No caso, eu não indiquei na figura, mas você pode ter aqui também ó, um dispositivo em que você tem o amortecimento desse movimento. A equação que rege o movimento, né, a equação do movimento, ele tem a segunda derivada da posição em relação ao tempo, a frequência natural pela posição, que vai ser igual a força externa inicial sobre a massa vezes o cosseno da frequência externa pelo tempo. Então, essa é a fórmula, é uma equação diferencial de ordem 2. Então, aqui você, fazendo a resolução dela, você vai encontrar a fórmula da posição, que vai ser x em relação ao tempo, a amplitude do movimento vezes cosseno da frequência externa vezes o tempo mais a fase. Então, você tem aí outra relação aqui embaixo, inclusive fazendo essa substituição para a gente colocar isso em outras análises. Então, o φ0, quando faz, está em fase, você tem a frequência externa menor que a frequência natural, e fora de fase, a frequência externa é maior que a frequência natural. Por fim, você chega nessa fórmula que é a amplitude do sistema, vai ser a força externa inicial sobre a massa, vezes a diferença do quadrado entre as frequências inicial e externa e natural. Então, nós temos também baixas frequências, por isso que a gente utilizou aquelas fórmulas, né? Você tem aqui o ômega externo muito menor que o ômega natural. Se sobressai é o seguinte, você cancela aqui a aceleração, aqui, que é a segunda derivada de x em relação ao tempo. E fica basicamente a posição sendo a frequência inicial sobre a massa vezes a frequência original, vezes o cosseno de ômega t. Então, você tem fase, quando ocorre, então, esse caso, e a fórmula da amplitude fica desse jeito. Bom, em altas frequências, quem desaparece é o segundo termo da equação. Vocês estão vendo aqui, opa, alta frequência. Vocês cancelam aqui o segundo termo da equação, que diz respeito à frequência natural do sistema. É muito maior a frequência externa. Então, acaba que x vai ser aproximadamente a força inicial, né? E a força externa inicial, sobre o produto da massa vezes a frequência externa ao quadrado vezes cosseno. Então, aí sobressai a frequência externa e a forma da amplitude não é alterada. Bom, observe, nas oscilações forçadas, então você tem essa fórmula extensa para encontrar a posição, né? A amplitude. Aqui é a amplitude do movimento. Esse movimento aqui, ele vai ter uma amplitude, essa amplitude ela vai estar relacionada dessa forma. Então, você tem as condições iniciais aqui, que seriam o x e o y inicial, porque nesse caso aí envolve todo um cálculo ligado a equações diferenciais. Não vamos comentar tanto assim. Então, mas no caso de uma ressonância, olha aqui, né? Lembrando que ela vai acontecer a ressonância em oscilações. A gente vai mostrar um vídeo aqui. Então, aqui você vai ter a posição pela frequência
a força inicial, 2 vezes a massa vezes a frequência natural, vezes T vezes o seno de a frequência nacional do T. Aqui, ó, não há um amortecimento. Então, olha como é que ocorre a amplitude xt, ó, x em função de t. Ela vai se ampliando. A gente não está comentando exatamente a ressonância aqui, mas aqui é um movimento que não há amortecimento. No caso do oscilações forçadas com amortecimento, lembrem do início do vídeo, você tem essa função gama indicando aqui, ó, o amortecimento. É uma equação diferencial também, mas foi incluído esse termo. Então, você vai ter a solução A cosseno da frequência externa T mais a fase é igual. Então, de maneira similar, o amortecimento fraco, você vai ter o gama muito menor que a natural, esse sobressai é natural, né? Então, você tem aqui as fórmulas ligadas ao amortecimento. Abaixo da minha imagem também tem um resumozinho da figura, né? Já com amortecimento. E aqui a amplitude do processo todo, né? Da oscilação amortecida. Nesse caso, você tem a frequência, no caso, a frequência externa sobressaindo. Então, aqui você tem a amplitude relacionada a ela. Então, vai ser a força externa ao quadrado, a massa ao quadrado, vezes o quadrado da diferença entre as frequências, mais o amortecimento vezes a frequência externa ao quadrado. Então, observe que quando é que ocorre a ressonância? Aqui tem um gráfico da amplitude. A ressonância vai acontecer quando a frequência natural, né, for igual à frequência externa do movimento. Então, isso é uma amplitude, a frequência natural sendo igual à frequência externa do movimento. Então, há uma amplitude. Lembra lá do carrinho empurrar, o pêndulo simples ali, quando você empurra uma criança no balanço. Se você acertar o momento de empurrar, você está em fase com ela, a sua frequência externa está junto da frequência natural. Isso vai fazer com que haja uma amplitude, a brincadeira chega no máximo, né? A criança quase dá um giro ali no dispositivo. Então, isso é a ressonância. Então, é um fenômeno físico na qual a frequência de oscilação de uma fonte emissora equivale à fundamental da oscilação do receptor. Então, está aqui esses picos maiores aqui, cada um deles aqui, a alfa, aqui todos os dois têm B, são grau de amortecimento, mas os dois aqui, ó, no máximo, estão indicando que eles estão ali em ressonância, eles estão encontrando uma equivalência, mas ali não estão iguais, ali, porque aqui nós estamos falando de amplitude. Então, quando você fala isso, você tem que analisar que aqui existe um máximo, né? Você tem a relação entre eles igual a 1, né? Já que eles são iguais, então você vai ter um máximo de amplitude, e aí pode acontecer fenômenos, né? Está aqui mais uma vez o gráfico, nossas referências. Vamos ver um vídeo que mostra isso? Quando a amplitude de uma oscilação entra em ressonância, né, atinge a frequência natural de um objeto. Bom, vamos ver aqui nessa figura, nessa experiência que a gente vai mostrar para vocês aqui. Tá? Olha aqui. Uma frequência. Já está vibrando o canudo, né? O canudo, o cálice, olha o que vai acontecer. Ele se rompe. Repetindo, né? Você tem aqui, ó, uma caixa de som emitindo um som. Esse som entra em ressonância com a frequência natural do cristal. Quando ele entra em ressonância, há uma amplitude da oscilação. Então, até que chega uma hora que o material inelástico ele chega a seu rompimento. Tá bom? Aqui a gente vai colocar o link desse vídeo na descrição do nosso. Até mais, pessoal!